de rima f de ci delta xi, porque isso aqui é o limite, ó. O limite é quem é? É o L. Isso aqui é a integral. Tá certo? Porque nesse caso, quem é o L? Quem é o L? O L não é o limite da soma de rima? Então você escreve limite da soma de rima igual isso aqui. Porque o limite é a integral definida. Tá? O limite sendo denotado por isso aqui. Então, escreve isso aí. Então, o que é a integral definida? É o limite da soma de rima. Quando o limite existe e é um número real, porque o limite pode ser mais infinito, pode ser menos infinito e pode não existir. Tá bom? Aí, o que você precisa saber? Vou colocar aqui o que você precisa saber. Tá? Primeira coisa, vamos a uma proposição bem simples. Eu vou demonstrar duas proposições na aula de hoje. A primeira delas é a seguinte, proposição. Tá? Sejam A e B reais com A menor do que B e F uma função definida em AB e K um número real. Se f de x é igual a k, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo fechado AB, então a integral definida de A até B, então f é integrável em AB, então f é integrável em AB, valendo a seguinte forma. A integral definida de f em AB, intervalo fechado AB, é igual a k vezes b menos a. Ou seja, a integral de uma constante, quem é? É a constante, a integral de uma constante no intervalo fechado é a constante vezes o comprimento do intervalo. Olha, mas isso é simples. Isso é simples de ver. Sabe por que é? Porque para toda partição de AB e para quaisquer coeficientes dessa partição, a soma de rima relativa a essa partição com esses coeficientes é uma constante. Que observa, ó, a prova disso. Ó. A prova disso é simples. Por isso que eu vou dar a prova. Tá? Ó, sejam AB reais, f é uma função definida em AB, que se f é constante em AB, então f é integrável em AB, integrável a rima. Bem, admita as hipóteses. Para não escrever tudo de novo. Admita as o quê? Hipóteses. Admita as hipóteses. Então, observe o seguinte. Daí, dada uma partição, silêncio, dada uma partição de AB com coeficientes C1, C2, Cn, tem-se. Quem é a soma de rima sobre P da função f, quem é a soma de rima da função f sobre o intervalo AB, relativa à partição P com os coeficientes C1, C2, Cn. Ó, isso aqui é quem? É f de C1 vezes o delta x1 mais o quê? F de C2 vezes o delta x2 mais pontinho, pontinho, pontinho até quem? F de Cn vezes delta xn.
Acontece que a função é constante, igual a K. Então, cada f de C1 disso, isso aqui é K vezes o quê? Delta x1, mais K vezes o quê? Delta x2, mais K vezes quem? Delta xn. Eu posso colocar, portanto, o K em evidência, então isso fica K vezes o quê? Delta x1, mais delta x2, mais delta xn. Ora, quem é K vezes a soma dos comprimentos dos subintervalos da partição? Se não o comprimento total. Isso aqui é K vezes B menos A. Não é? Quem é o delta x1, mais o delta x2, mais o delta x3, quem é a soma dos comprimentos dos subintervalos? É o comprimento total. É ou não é? Portanto, quem é limite, limite com norma de P tendendo a zero, da soma, eu posso usar até a definição por epsilon e delta, mas não farei. Tá? Quem é o limite? Nas notas está feito dessa forma. Limite da norma de P. Limite com norma de P tendendo a zero, da soma de rima de F sobre essa partição, quem é? Isso aqui fica o limite com norma de P tendendo a zero, de K vezes B menos A. Isso é constante. Usando aqui também o fato de que o limite, embora não tenha demonstrado, de que o limite da constante é a constante, isso aqui vai dar quanto? K vezes B menos A. E acabou. O limite é um número real. Limite da soma de rima é um número real. Então, quem é esse limite? É a integral definida. A função é integral no intervalo fechado a B. Não vou escrever mais nada, tá bom. Ressaltando que eu posso fazer isso por epsilon e delta. Fica simples, mas aí eu tinha que escrever demais, nas notas está feito dessa maneira. Tá? Mostra a luz. Olha, isso aí diz o seguinte, ó. Quando você pega uma função isso aí diz muito sobre o que eu pretendo definir. Que é o seguinte, diz muito a respeito do que eu pretendo fazer aqui na aula de hoje. Intervalo Y. Digamos que aqui é o K. Está aqui o intervalo fechado AB. Aí você tem o gráfico da função constante. Está aqui. Quem é a minha região ômega, para esse caso aqui? Quem é? Quem é essa região? Essa região é um retângulo. Ó, é um retângulo. Essa região aqui é um retângulo. A função f é a função constante. Mas você sabe quem é a área desse retângulo? A área do retângulo é uma coisa conhecida, você já sabe, é a medida da base vezes a altura, né? Se o K é positivo, então dá K vezes B menos A, que é a integral definida da função f. A integral você representa assim. Então, observe, ó, no que eu sei sobre área, a integral definida é a área. Entendido? E diante do que foi discutido, cabe a seguinte definição. Diz que não é proposição, é definição. Tá? Por que essa definição é possível? À luz de toda a discussão que eu fiz com vocês sobre os desenhos. Sejam A e B reais com A menor do que B. Até agora eu só sei resolver uma integral definida, certo? Que é a integral da função constante. Na próxima aula nós vamos aprender a resolver mais integrais definidas, mas eu preciso de alguns resultados para chegar lá. Sejam A e B reais com A menor do que B. F, uma função
contínua no intervalo fechado AB, tá? F é uma função contínua no intervalo fechado AB, tá? Intervalo fechado AB, com f de x maior que ou igual a zero, qualquer que seja o x no intervalo fechado AB, essa vírgula daqui, e ômega contida em R2, a região plana, né? A região dada por... Todo mundo já sabe quem é ômega. Ômega é o conjunto formado por cada par x, y em R2, tal que x está entre A e B, e o y está entre que é maior que ou igual a zero e menor que ou igual a f de x. A área de ômega, tá certo? Falha minha. Mas não vou apagar, não. Falha minha. Falha minha. Mas não vou pagar tudo, não. Desculpe aí, descobri meu erro agora. É um erro de conceito, tá? É que tem a seguinte proposição. Na realidade é um teorema, tá? É um teorema de matemática que diz o seguinte. Teorema. Se fosse uma letra, uma lousa digital, né? Eu só arrastava as coisas. Teorema. Seguinte, sejam A e B reais com A menor do que B e F uma função. O teorema é o seguinte: se F é contínua em AB, então F é integrável em AB. É um teorema de topologia, não é porque é um conceito topológico, a integral definida. Se a F, tu está olhando aí o tempo? Se a F é contínua no intervalo fechado AB, então a F é integrável em AB. Ou seja, existe o limite da soma de rima. Porque você diz que uma função é integrável em AB quando o limite da soma de rima é um número real. Tá certo? Então esse teorema está dizendo o seguinte: toda função contínua no intervalo fechado AB, nesse intervalo ela é integrável. Ou seja, existe o limite da soma de rima. Tá? Então, estabelecido esse teorema, isso aqui, logicamente, vem depois, essa definição, tá certo? A área de ômega é o número real, denotado por isso aqui, ó, tamanho, tá? Tamanho de ômega, e dado por... Quem é o tamanho de ômega? Quem é? É a integral definida de AB da F. Por que essa proposição tem que vir antes? Porque se eu defino dessa forma, eu tenho que garantir que esse limite existe. E ele é um número real. Tá bom? Ele é um número real. Mas ele existe. E ele é essa... E ele é, tá, essa integral definida. Desculpe, porque essa integral é um limite, tá? Por que existe? Por causa desta proposição. Esta proposição diz que toda função contínua no intervalo fechado, nesse intervalo, ela é integrável. Existe o limite da soma de rima. E neste caso,
nessa situação aqui, quando f é contínua no intervalo fechado AB, você tem isso, você tem a região ômega limitada pelo eixo das abscissas. E por quê? Pelo gráfico da função, e a área de ômega é a integral definida. Preciso falar mais por que eu defino dessa forma, diante de todas as figuras que eu coloquei aqui? Porque a pergunta, o que eu coloquei lá, colocar a figura, eu fiz a seguinte pergunta. O que é que acontece com o limite da área de ômega P quando a norma de P tende a zero? Você quer saber? Porque se existir, vai ter que ser, por definição, a área da região ômega. E essa proposição garante que esse limite existe. E ele é limite, sim, porque a integral definida é o quê? O que é a integral definida? É o limite. Então, esse limite existe e ele é, por definição, a área de ômega. Então, a área de uma região é uma integral definida. E veja bem, essa definição incorpora todo o conhecimento de área que você tem antes. Porque como é que você construiu área? Lá no ensino fundamental e médio. Tudo a partir da área de quem? Do retângulo. A partir da área do retângulo, você tem a área do triângulo, do paralelogramo, do trapézio, tá certo? E todas as áreas a área de qualquer polígono sai a partir da área do retângulo. E olhe, por que essa definição incorpora esse conhecimento? Por quê? Porque no caso do retângulo, a minha definição de área anterior coincide com a definição de área dada pela integral definida. Então não se perde nada, muito pelo contrário, se incorpora. Todo aquele conhecimento anterior sobre área é incorporado agora nesse conhecimento. Só que essa fórmula permite calcular a área de regiões de um conjunto maior de regiões, limitadas entre o eixo das abscissas e o gráfico de uma função. Eu só preciso ter formas diretas, fórmulas para calcular a integral definida, coisa que ainda não as tenho. Mas eu as terei a partir das próximas proposições que eu vou enunciar aqui. Então você tem esse teorema, o teorema de existência, não diz quem é a integral definida, não diz. Ele só diz que no caso que a função é contínua, ela é integrável em uma função contínua no intervalo fechado. Nesse intervalo ela é integrável. Mas tem um elenco de proposições aqui que eu não darei. Outra coisa, isso aqui não está, a demonstração disso não está no nível de cálculo e não usa nada de cálculo, só usa elementos de topologia da reta. E você tem uma proposição que dá para demonstrar no cálculo, está demonstrada nas notas, mas eu não só vou fazer menção aqui, não vou gastar tempo da aula demonstrando. É o seguinte, sejam A e B reais com A menor do que B e FG funções. Se FG são integráveis no intervalo fechado AB, tá? Então a soma das duas é também integrável em AB, tá? AB com a integral de A até B da F, a integral de A até B da soma igual a quê? A soma das integrais. Isso aqui está demonstrado nas notas. Mas é bem razoável esse resultado. A integral definida da soma é a soma das integrais definidas. Também, a demonstração está nas notas. Também vale a seguinte proposição. Mesma situação. Sejam
A e B reais, com A menor do que B, lambda, um número real, e F, uma função, tá? Se F é integrável em AB, então lambda F, produto da constante lambda pela função F, também é o quê? Integrável em um intervalo fechado AB com